Olá pessoal, então a gente vai iniciar agora o estudo sobre o campo elétrico, tá? E ele é um assunto extremamente importante na eletrostática porque ele explica uma grande quantidade de fenômenos, tá? De forma explícita e implícita também, tranquilo? Então ele vai ser um assunto muito recorrente daqui para o final do ano, tá? A gente vai estudar bastante ele, depois dá uma parada, depois ele volta novamente, depois ele vai estar em conjunto com outros conteúdos, tá? Mas a gente vai falar muito dele durante o ano, certo? Pessoal, então vamos ver o que é que se entende por campo elétrico, tá? Então, considere essa situação aqui, ó. Nós temos duas cargas elétricas, tá? Positivas. Essa aqui a gente está simbolizando por Q maiúsculo e essa está simbolizando por um Q minúsculo, tá? Essa carga aqui simbolizada por Q minúsculo é chamada de carga de prova, tá? Então, praticamente em 100% dos casos, ela vai ser uma carga positiva e sempre simbolizada por um Q minúsculo. Beleza? Ok. Então, veja bem, nesse ponto P1 aqui, ó, a gente está vendo que essa carga de prova está submetida à ação de uma força elétrica de repulsão por causa da presença dessa outra carga aqui, tá? A gente sabe disso desde o estudo da lei de Coulomb, tá? Beleza. Se eu tirar essa carga desse ponto P1, colocar no ponto P2, P3, P4, P5 ou qualquer outro ponto ao redor dessa carga, ela vai estar submetida à ação de uma força elétrica, tranquilo? Então dizemos que naquele determinado ponto onde nós colocamos a carga e verificamos que ela está submetida à ação de uma força elétrica, dizemos que naquele ponto existe um campo elétrico, beleza? Então, ou seja, a carga de prova ela é para verificar se há campo elétrico naquele ponto ou não. Agora, a existência do campo elétrico no ponto não depende da carga de prova, tá? Porque a gente está analisando o campo elétrico dessa carga. Então, o campo que existe aqui nessa região aqui, por exemplo, é em função dessa carga aqui, ó. Beleza? Na realidade mesmo, as duas cargas são cargas elétricas, então as duas produzem campos elétricos, tá? Mas a carga de análise é essa daqui, ó. Essa é a carga em que nós estamos analisando. Então, quando a gente fala que existe um campo elétrico aqui, a gente está falando que é um campo elétrico originado por essa carga aqui, tá? Beleza? Essa outra cargazinha aqui, chamada de carga de prova, é só para verificar se existe campo naquele ponto ou não. Tranquilo? Então, se eu tirar ela daqui e colocar nesse outro ponto, e ela ficar submetida à ação de uma força, como é que eu vou enxergar isso? Ela vai começar a se mover. Tá? Então, se ela for submetida à ação de uma força, então nesse ponto existe campo elétrico. Se eu colocar nesse outro ponto ela também se mover, existe campo elétrico. Tá certo? Se eu colocar em determinado ponto e ali ela não se mover, então ali já não tem mais a ação do campo elétrico. Beleza? Ele não está ali mais. Tranquilo? Beleza, então. Então, o que a gente tem que saber disso daqui? Ó? A carga elétrica, ela não influencia na existência do campo elétrico. Ela está aqui apenas para a gente verificar se existe campo elétrico e quanto vale esse campo elétrico, tá? Mas o campo existe independente da carga de prova, tá? Ele está naquela região ali porque essa outra carga originou ele. Tranquilo? Beleza. Pessoal, então, uma outra coisa que a gente vem trabalhando até agora, a gente diz que uma determinada carga exerce força sobre a outra carga. Bem, isso a gente vai dar uma atualizada nesse conceito agora, tá? Então, a gente estudou lá em Lei de Coulomb que essas cargas estão sempre distantes uma da outra. Tem sempre uma distância entre elas, tá? Ou seja, ainda existindo essa distância, a força elétrica existe, tá? Uma carga vai aplicar a força na outra, tá? Mesmo tendo uma distância. É assim que a gente fala. No entanto, ou seja, se existe uma distância, então o correto é a gente saber o seguinte, ó, que essa carga aqui, por exemplo, ela criou um campo elétrico, tá, ao redor dela, e é esse campo quem faz a mediação entre as duas cargas. É ele quem interage nessa outra carga aplicando uma força nela. Tranquilo? Então, forças de ação à distância são forças, digamos assim, aplicadas por campos. Tá certo? Não é diretamente por uma partícula sobre a outra, mas em sim pelo campo criado por essa partícula aqui. Tá? Beleza até aí? Outra coisa, pessoal. O conceito de campo ele não é restrito a fenômenos elétricos. Tá? Nós dizemos, por exemplo, que existe um campo gravitacional ao redor da Terra. E como é que a gente vê a ação desse campo? É só você soltar alguma coisa que está na sua mão e você vai ver que essa coisa vai cair. Então, ou seja, aquela coisa com determinada massa, tá, vai estar submetida à ação da força gravitacional por causa do campo gravitacional. Tranquilo? Beleza até aí? Pessoal, então assim como a força elétrica, o campo elétrico ele também é uma grandeza vetorial.
E sendo uma grandeza vetorial, ele tem módulo, direção e sentido, tá? Então, o módulo do vetor campo elétrico é dado por essa expressão aqui, ó, tá? É assim que você mede o campo elétrico, ó. Então, é o símbolo de campo elétrico, tá? E ele é calculado dessa forma aqui, ó. Aqui você tem uma carga de prova e ela está sendo submetida à ação de uma força elétrica, tranquilo? Então, ou seja, como é que eu vou medir o valor do campo elétrico nesse ponto? Então, nesse ponto aqui, a gente vai fazer o seguinte. Pega o valor da carga de prova, ó, coloca aqui, tá? Pega o valor da força que está sendo exercida sobre essa carga de prova e coloca aqui, ó. Dividimos o valor da força pela carga e aí a gente obtém o módulo do campo elétrico nesse ponto. Tranquilo? Como eu falei para vocês, ó, cada um ponto desse aqui pode ter um campo elétrico diferente, tá? Quem está criando esse campo elétrico é essa carga aqui, ó. Mas o campo elétrico tem infinitos valores, dependendo do ponto. Se eu estiver num ponto aqui mais próximo da carga, eu vou ter um campo elétrico mais forte. Se eu estiver num ponto distante da carga, eu vou ter um campo elétrico mais fraco. Tranquilo? Então, cada ponto do espaço desse aqui vai ter um valor de campo elétrico particular daquele ponto. Beleza? Então, nesse ponto aqui, eu calcularia como sendo a força elétrica que está atuando sobre essa carga de prova. Tranquilo? Beleza? Sim. Então, essa é a forma da gente medir o módulo do campo elétrico. Como força é dado em newtons e carga elétrica é medido em coulombs, então a unidade de medida do campo elétrico é newton por coulomb. Tranquilo? Beleza? E outra coisa, a partir dessa expressão aqui, ó, a gente pode calcular também força elétrica e pode calcular o valor da carga de prova, tá certo? Se eu fosse calcular força elétrica, por exemplo, essa carga que está aqui embaixo dividindo, ó, passaria para o outro lado e ficaria força igual a campo vezes carga. Se eu fosse calcular a carga elétrica, ela viria para cá, multiplicando, e esse E passaria dividindo. Então, a carga elétrica seria a força dividida pelo campo elétrico. Tranquilo? Beleza. Então, a partir dessa expressãozinha do módulo do campo elétrico, posso calcular campo, posso calcular força e posso calcular a carga. Tranquilo? Beleza. Com relação à direção e sentido, né? A gente falou grandeza vetorial, falamos do módulo, então falta direção e sentido. Beleza. Então, a direção e o sentido do campo elétrico, que é esse vetorzinho E aqui, ó, tá? A direção e o sentido do campo elétrico é dado pela direção e sentido da força elétrica atuando em uma carga positiva aqui, ó, tá? Na carga de prova. Nesse ponto, nesse outro ponto, ou em qualquer outro ponto. Por exemplo, se eu colocar uma carga de prova positiva aqui, ó, o que vai acontecer com ela? Já que essa carga aqui é positiva, tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma força de repulsão. E a força vai estar nesse sentido aqui, como a gente viu lá na lei de Coulomb, tá? Vai estar nesse sentido, nessa direção e sentido. Então, essa direção e sentido da força é a mesma direção e sentido do campo elétrico nesse ponto. Assim como nesse outro ponto também. Colocando a carga de prova aqui, ela vai ser repelida para cima, tá? Então, ou seja, a gente sabe que aqui vai ter um vetor força elétrica. Então, o vetor campo elétrico nesse ponto, ele tem a mesma direção e sentido do vetor força elétrica. Nesse outro ponto também e nesse outro ponto também. Tranquilo? E a mesma regra vale aqui, ó, tá? Para uma carga negativa. Se eu colocar uma carga elétrica aqui, ó, no ponto P1, uma carga elétrica positiva, a gente sabe que essa carga vai sofrer uma força de atração. Então, o vetor força elétrica é para cá, tá? Então, qual é a direção e sentido do campo elétrico? É a direção e sentido da força elétrica atuando em uma carga positiva nesse ponto. Tranquilo? E o mesmo é válido para cá e para cá. Qualquer ponto, aliás, em qualquer ponto ao redor dessa carga, certo? Então, a direção e o sentido do campo elétrico será dado pela direção e sentido da força elétrica atuando em uma carga de prova positiva ao redor de outra carga qualquer, que vai estar criando o campo. Tranquilo? Beleza assim? Vocês vão ver que eu estou falando muita coisa, mas isso é simples, tá? Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que é bem simples, beleza? E qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, tá, pessoal? Tem problema algum, eu respondo. Outra coisa, pessoal, movimento das cargas em um campo elétrico, tá? Então, uma carga positiva colocada em um ponto onde existe um campo elétrico tende a se deslocar no sentido desse campo. E uma carga negativa tende a se deslocar em sentido contrário do campo elétrico. Vamos ver? Então, só, a gente viu aqui nessa situação que se eu colocar uma carga positiva aqui, tá, ela vai sofrer uma força de repulsão. Então, a força dela vai estar para cá, ó. Tá? Então, a carga positiva está na mesma direção e sentido do campo elétrico.
Tranquilo? Mas se eu colocar uma carga negativa aqui, o que é que vai acontecer? Ela será atraída. Tá? Então veja que a carga negativa ela tem o sentido oposto ao campo elétrico. Tá certo? A mesma direção, mas sentido oposto do campo elétrico. Mesma coisa se eu colocar uma carga negativa aqui, ó, por exemplo. Tá? Se eu colocar uma carga negativa aqui, ela vai ser repelida, porque essa carga é negativa. Então, nesse momento ela tem a direção do campo, mas tem um sentido oposto ao campo elétrico. Beleza? Então, cargas positivas, elas se movimentarão no mesmo sentido do campo elétrico. Cargas negativas se movimentarão no sentido contrário do campo elétrico. Beleza assim? Tranquilo? Qualquer dúvida, escreva aí, tá? Que era uma carga que media, que era uma carga de 2 vezes 10 a menos 7. E a gente colocou agora nesse mesmo ponto uma carga de 3 vezes 10 a menos 7. O que é fixo nesse ponto, que a gente já tinha comentado antes? O campo elétrico. O campo elétrico desse ponto ele é fixo. Tá? O que eu estou trocando é a carga de prova. Tirei aquela e coloquei outra. O campo que está aqui é fixo. Beleza. Então, o que é que ele precisa saber agora? Ele quer saber qual é a força que vai atuar nessa nova carga de prova. E qual é o sentido do movimento dela. Beleza. Então, a gente viu que dessa expressão aqui, onde é possível calcular o módulo do campo elétrico, também posso calcular a força elétrica, tá? Então, para calcular a força, esse aqui que está dividindo passa multiplicando. E aí vai ficar desse jeito. Ó. F é igual a Q vezes E, onde esse Q é o valor da carga de prova e esse é o valor do campo elétrico naquele ponto. A nova carga de prova é essa aqui, ó, vale 3 vezes 10 a menos 7. Tá, ó, vezes o valor do campo elétrico, 2,5 vezes 10 a quinta. Tranquilo? Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, tá? 3 vezes 2,5, 7,5, e fazendo menos 7 mais 5, a gente tem aqui menos 2. Então, esse aqui é o valor da força que está atuando na nova carga de prova, tá? 7,5 vezes 10 a menos 2 newtons, tranquilo? Como essa carga é positiva, sabemos que ela tenderá a se deslocar no mesmo sentido do vetor E. Isso é, ela tenderá a se deslocar para a direita, tá? Esse sentido aqui, ó. Beleza. Então, letra C, ó. Responda a questão anterior, supondo que colocássemos em P uma carga negativa, cujo módulo é de 3 vezes 10 a menos 7. Beleza, pessoal. Como essa carga de prova aqui, ó, tá negativa, ela tem o mesmo módulo dessa carga positiva aqui, ó. Então, a força que seria exercida sobre ela teria o mesmo tamanho, seria de 7,5 vezes 10 a menos 2, tá? Teria o mesmo módulo, tá certo? No entanto, como ela é negativa, a direção e o sentido da força agora seria o contrário, tá? Seria o inverso aqui, ó, do campo elétrico. Então, seria em direção aqui, ó, ao corpo que está criando esse campo elétrico aqui. Tranquilo? Beleza até aí? Então, valeu. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Valeu, até mais.